Gente, estão ouvindo? Alô? Sim, professor. Sim, Estamos sim. professor. Já pode começar ou espera um pouquinho? Alô? Espera Professor, só eu um acho- pouquinho, senhor. Esperar uns 3 minutos, tá? Deixa eu te falar com vocês. Semana que vem vai ter aula prática, tá? Vai começar a ter aula prática. Vocês estão sabendo já? Não estão? Já estamos sabendo, professor. Vocês sabem onde é a aula prática? Vocês sabem? Não, professor. Acho que é no pavilhão Silva Mello, mas a gente vai dar no cronograma, a gente vai avisar antes. Tá bom? Então tá. Assim, a gente vai botar o horário da aula prática para o representante, né? Tá bom? No início da semana e tal. Vai confirmar, né? Na verdade, mas semana que vem tem aula prática. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de radiologia ortopédica. A aula que a gente fez semana passada foi, assim, uma aula de introdução que a gente vai rever muita coisa do que a gente falou ali. Introdução, né? Fratura, luxação, placa, parafuso, haste, prótese, né? Fixador externo, infecção, consolidação viciosa, falha de material, coisa, uma placa quebra. Isso aos poucos a gente vai repetindo durante os temas, né? Nós vamos fazer alguns temas principais para vocês no período mais importante e, consequentemente, vocês vão tendo uma repetição dessas coisas. E assim, a ortopedia, eu até comentei na semana passada com vocês, a ortopedia, ela vocês vão chegar no final do período com uma certa noção de ortopedia para vocês poderem dar um diagnóstico e direcionar um paciente, direcionar um tratamento. Porque, assim, uma fratura, nem todo mundo trata da mesma forma, né? Se a gente mostra para alguns ortopedistas, né, experientes, eu comentei isso com vocês, uma pessoa, por exemplo, vai botar uma placa, outra pessoa põe uma haste, em determinadas situações, uma pessoa faz tratamento conservador, tá? Então, essa noção que vocês vão tendo aos poucos, né? Aos pouquinhos vocês vão tendo essa noção. Estão ouvindo bem? Sim, professor. Então, vamos lá. Olha, exame radiológico, ortopedia. O raio-x simples. O raio-x simples é ótimo. Por quê? Porque todo lugar tem, né? Qualquer hospital, qualquer cidade pequena, né? Tem um raio-x simples. Então, é uma ferramenta muito importante, né? É claro que o exame radiológico é um exame complementar, né? A gente faz primeiro o exame clínico, solicita o exame radiológico, né? Quando necessário. Evidentemente, o exame clínico ele é fundamental. Em qualquer cadeira, assim é também na ortopedia. A gente tem que pensar antes de solicitar um exame. Um exame radiológico, ele emite radiação. Um exame radiológico tem que ter tem um custo, né? Tem um aparelho, tem pessoas que trabalham, tem a manutenção do aparelho, normalmente é uma manutenção cara. Então, assim, existe um custo para o exame radiológico, tá? Ele não é isento de risco, evidentemente, né? Ele emite radiação e tem um risco para o médico, tem um risco para o técnico em radiologia, tem um risco para o paciente, né? Evidentemente, quando a gente consegue uma proteção, fazemos a proteção. Usamos, por exemplo, um capote de chumbo, tem uma sala onde dispara, o- emite a radiação, né? Você fica numa sala isolada, a parede é própria para isso. Quando você aperta o botão para clicar o raio-x, você tem uma sala própria, tá?
Mas existem exames que você tem que ficar segurando, você tem que ficar junto do paciente. Então, não é isento de risco. Tem baixo custo, né? Se você considerar o raio-x em relação à ressonância, à tomografia, à cintilografia, à artrografia, exames que você ouviu falar bastante, é um baixo custo, é encontrado na maioria dos hospitais, conforme a gente falou, nos ambulatórios. Às vezes, um determinado lugar de atendimento não é nem hospital, é um ambulatório e tem raio-x, né? Evidentemente, vai ser muito importante da ortopedia para o diagnóstico, fraturas, tumores, a gente vai ver. E no procedimento cirúrgico também, né? Ontem mesmo, né, no meu procedimento cirúrgico, eu usei a radiografia. A radiografia durante o ato cirúrgico. Você tem que ter a certeza de que o material está bem posicionado, né? Se o material está de acordo com a indicação sua, né? Então, assim, ele é usado também durante o ato cirúrgico propriamente dito, tá? No pré-operatório. Existe o pré-operatório, seria a cirurgia geral, existe o pré-operatório, que é o ato em si, e existe o pós-operatório, né? O exame radiológico em ortopedia é padrão ouro para fraturas, tumores, normalmente? É. Não é a tomografia que é padrão ouro, por exemplo. O raio-x que é o padrão ouro. Olha a importância dele. O raio-x, quando bem realizado, ele detalha a anatomia, detalha, vocês vão ver isso aos poucos, né? Detalha a estrutura óssea. Na verdade, na ortopedia, você vai recapitular um pouquinho aquela anatomia que ficou lá atrás, no primeiro, segundo período, né? Vocês vão ter muita imagem do aparelho locomotor, então vocês vão recapitulando um pouco dessa anatomia. Ele estuda, por exemplo, o paciente tem uma escoliose, o desvio da coluna, ele estuda isso. O paciente, o raio-x dá para identificar a maturidade óssea. Por exemplo, na crista ilíaca, a gente tem uma apófises que vão se ossificando de acordo com o crescimento. E com isso a gente consegue identificar a idade óssea aproximada de uma pessoa. A gente vai ensinar vocês também. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente faz uma radiografia de bacia, aparece aqui, por exemplo, ó, o ilíaco esquerdo, igual vocês estão vendo aqui a coluna, né, o saco, aqui é o ilíaco esquerdo, e aqui é um apófise que vai se calcificando de acordo com o crescimento. Ó. Aqui é uma pessoa que tem alto potencial de crescimento, olha, aqui ela já se ossificou bastante, ó. É uma pessoa que ainda vai crescer, ó. Essa apófise aqui da crista ilíaca. Aí quando ela se funde ao restante do ilíaco, já indica que houve a parada de crescimento. A gente estuda muito o ilíaco, por quê? Porque é fácil acesso, é fácil visualização, então a gente estuda muito ele quando a gente quer estudar a idade óssea, na mão também, no punho, os ossinhos da mão, eles são muito importantes na idade óssea. A gente vai ensinar também a vocês. Se você mostrar a um radiologista uma imagem, por exemplo, uma criança de 8 anos de idade, ele vai dar a idade óssea, que ela tem que ser compatível com a idade cronológica. O normal é isso, né? Mas existe doença, por exemplo, uma criança raquítica com raquitismo, que vocês vão estudar em pediatria. A criança com raquitismo, ela normalmente ela tem uma idade cronológica maior do que a idade óssea, né? Uma criança raquítica, por exemplo, se ela tiver 8 anos de idade,
e fizermos um estudo radiológico nela, vai aparecer mais ou menos com 6 anos de idade, o osso dela com 6 anos de idade. Então, né, a idade cronológica nem sempre bate com a idade óssea. Depende muito da patologia que você está estudando, tá bom? Ele quis mostrar aqui as vértebras, ó. A coluna da gente também tem apófise de crescimento, só que é mais difícil estudar. São apófises que ficam em cima e embaixo do corpo, chamada apófise anular. É mais fácil a gente estudar no ilíaco, mais fácil visualizar no ilíaco, é mais fácil visualizar na mão do que aqui, tá? Você vai ouvir falar durante o período inteiro nessas imagens, ó, hipotransparência, hipertransparência, osteogênica, osteolítica, triângulo de Códimo, raios de sol, casca de cebola, são imagens características de determinada situação, né, que a gente vai ver aos poucos. Então, toda aula você ouviu falar isso, imagem de hipotransparência, imagem osteogênica, imagem em raios de sol. Então, são situações de acordo com a patologia. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, essa é uma imagem de uma falange da mão que tem um tumor. Olha um tumor aqui, ó. Se você academicamente for descrever essa lesão, ó, você está vendo que ela está mais preta. Isso aqui é uma falange proximal, ó. Então, por exemplo, eu posso descrever assim, ó, uma imagem de hipertransparência na falange proximal, ó. Hipertransparência, está preta. Aquilo que eu falei semana passada, o que aconteceu? O tumor destruiu o osso, ele perdeu estrutura, perdeu densidade, a radiação passa com muita facilidade no osso e queima muito filme lá atrás. É igual o pulmão, aí fica muito preto. Então, isso é hipertransparência. Aí o que aconteceu? Destruiu a cortical, ó. Se acompanhar aqui, ó, destruiu a cortical do osso. Está insuflando, né? Está destruindo a cortical. Uma imagem tumoral, né? Essa aqui é outra posição. Aqui dá para a gente ver melhor, ó. Aqui no joelho já aparece uma imagem branca. Ó, compara aqui, ó. Aqui está preto, aqui está branco. Isso aqui é cimento. Esse cimento aqui na tíbia, isso aqui é um fêmur, isso aqui é a tíbia do joelho. Nesse cimento aqui foi colocado por causa de um tumor. Então, um tumor de célula gigante. Um tumor, foi colocado aqui um cimento. O cimento, ele é duro. Evidentemente, a radiação não vai passar aqui. Então, o filme não vai ser queimado lá atrás, que está lá atrás do filme. Vai ficar muito branco, porque não sensibilizou, não queimou o filme. Como é que é o nome dessa imagem? Hipotransparência. Hipotransparência, tá? Essa é hipertransparente, isso aqui é hipotransparente. Essa imagem aqui, ó, você pode dizer que é uma imagem lítica, ó. Aqui, ó, osteolítica, ó. Essa imagem é uma imagem lítica? Também é, né? Ela está destruindo, é uma imagem lísia, osteolítica. Tá? Aqui, ó. Aqui, tumor, ó. Isso aqui é um fêmur, ó, um fêmur de frente, a coxa, um fêmur de lado, isso aqui é um tumor. Tá? Por acaso, é até um tumor de criança, um sarcoma da criança. Aqui, ó, é uma criança também, um fêmur, um tumor. Ó, se você acompanhar o osso aqui, ó, a cortical aqui está direitinho, aqui está totalmente irregular, ó. Tem uma imagem que eles chamam de raios de sol aqui, ó. Isso aqui é uma imagem característica de tumor. Por acaso aqui, ó, eles chamam de raios de sol, ó. A gente vai aprender isso, claro, em tumor. Ó. Ah, por que raios de sol? Porque é uma imagem que está
perpendicular ao eixo do osso. O eixo do osso está aqui, e a imagem está perpendicular ao eixo do osso. Ó. Uma imagem aqui, ó, trabeculada. Ó. Tumor, né? Tá? Essa seta aqui, por exemplo, mostra que a infecção ou tumor, eu não sei se aqui é infecção ou tumor, está fazendo uma reação que está elevando o periósteo do osso. Aí, por acaso, aqui desenhou um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Ó, um triângulo que eles chamam de triângulo de Codman. Característico também, ó. Triângulo de Codman. Então, esse triângulo... Professor, Oi, esse pode triângulo falar. é só quando o periósteo está elevado? O triângulo de Codman? Isso. O triângulo de Codman quase sempre acontece só em criança. Por quê? Porque o periósteo da criança, diferente do adulto, ele é muito espesso. Como ele é muito espesso, o periósteo, aquela membrana que cobre o osso, ela descola do osso e forma aqui uma elevação. Radiologicamente, eles chamam de triângulo de Codman. Está vendo aqui, ó, uma reação aqui, ó, uma elevação aqui, ó. Essa reação indica que está tendo um processo ali tumoral ou está tendo um processo infeccioso naquela região. Então, assim, radiologicamente, eles descrevem dessa forma. E vocês... Ok, obrigado. Oi? Tá ok, obrigado. Nada. E vocês começando a ortopedia, vocês olham a imagem, ó, vocês veem que ela não é normal, né? Por exemplo, você olha esse fêmur aqui, ó, se acompanhar o fêmur, né? Não é normal. Você acompanha nessa criança aqui, ó, perto do joelho, o fêmur também, você vê que aqui não é normal, né? Então, a gente vê que tem alteração. Lembrar sempre também, ó, todo osso longo, nós vamos falar muito com vocês de osso longo. Ele tem uma epífise proximal, uma metáfise proximal, uma diáfise, no caso aqui dessa criança, uma metáfise distal e uma epífise distal. Lembrar também que a gente comentou na semana passada, toda pessoa em crescimento, ela tem isso aqui, ó. Se você acompanhar esse risco transversal aqui, ó, mais preto, é a cartilagem de crescimento, tá? A gente vai falar bastante para vocês. Esse aqui é um joelho, né? Aqui já é a tíbia, tá? Então a gente vai, ó. Essa calota craniana tem uma imagem característica que vocês já viram em alguma cadeira. O que é isso aí? Você está vendo um crânio de lado, um perfil, raio-x simples de crânio, né? Perfil com várias imagens líticas, tipo bolhas, ó, aqui, ó. Imagens líticas múltiplas, né? Várias, ó, múltiplas. Relativamente bem delimitadas. Se você pegar aqui, você consegue contornar, ó, você consegue contornar, né? Isso aqui é característica de quê? Você lembra uma doença que acontece assim difusamente, que pega também o esqueleto? Não sei se vocês estão lembrando da clínica médica. O mieloma múltiplo. Essa imagem é característica de mieloma múltiplo, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês, né, o que vai ser importante na ortopedia em relação ao mieloma múltiplo, tá? Na parte de tumores malignos, né? Infelizmente, o mieloma múltiplo é um tumor maligno, certo? Certo, gente? Certo, Bom, também quando a gente começar a ter contato na aula prática, para vocês, né, a gente ter um contato direto vai ser melhor. Então, assim, quando a gente solicita uma radiografia, evidentemente, vocês vão ficar cansados disso mais para frente. Região, incidências radiológicas, normalmente é AP e perfil, quase sempre. Existem outras incidências. Criança, que é aquela pessoa que tem ainda, né, um potencial de crescimento, igual está aqui, ó. Esse joelho aqui, ó, ele tem uma cartilagem de crescimento.
essa tíbia aqui, ó, tem uma cartilagem de crescimento. Então, existe o potencial de crescimento. Vocês estão numa idade, quase todos vocês, e praticamente terminaram na idade de vocês agora o crescimento, né? Quase todos vocês. Então, vocês já são adultos. Mas há pouco tempo atrás, vocês ainda estavam, na verdade, em crescimento. Então, vai ser importante para a gente, ó, o que é criança, o que é adulto, o que é idoso, o que é normal, o que é patológico. Ah, o raio-x está normal, o raio-x está com uma fratura, né? Por exemplo, coluna cervical. Ó. Um paciente politraumatizado, ele vai fazer no pronto-socorro, chegou um politrauma lá, acidente de carro. Ele tem lesão do aparelho locomotor, tem lesão de abdômen, às vezes tem um trauma de crânio, né? No pronto-socorro, questão de concurso. A primeira coisa que se faz é colocar um colar cervical e desobstruir vias aéreas. Ah, por que eu vou colocar colar cervical? Porque às vezes ele tem uma fratura de coluna cervical. E você, na investigação, né, depois de seguir a rotina do politrauma, que existe uma rotina, vai fazer exames complementares. Dentre eles, vai ter o raio-x da coluna cervical. Normalmente se faz AP e perfil, mas tem outras incidências especiais. Ó. Transoral, e fraturas, a gente vai estudar. Perfil em flexão, perfil em extensão, quando não tem fratura e a gente suspeita de uma lesão de ligamento. Isso a gente vai estudar à parte, evidentemente. Aqui é uma região cervical de frente, ó. Aqui, na verdade, é a mandíbula, né? Aqui a coluna cervical, ó. Em AP, antero posterior. O paciente está deitado, o raio entra pela frente e o filme fica lá atrás na mesa. Aqui você pega todas as vértebras, ó. Quase todas, né? Porque C1 e C2 eu não vejo bem aqui, não. Ó, quase todas as vértebras. E chego aqui, ó. O que eu sei que essa aqui é a sétima, ó? No AP. Essa aqui é a sétima vértebra cervical, C7. C7. Por que eu sei? Porque eu vejo aqui ó, o processo transverso dela e não vejo a costela. Evidentemente, a primeira vértebra torácica, essa aqui, ó, tem a costela. Ó. Tá? De lado, ó, a gente vê ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. A parte anterior, a parte posterior, aqui de processos espinhosos. Ah, o que é processo espinhoso? Processo espinhoso é aquilo que a gente palpa aqui, ó. Todo mundo palpa atrás da coluna, né? Nosso processo espinhoso. Tá bom? Por que você faz uma incidência, quando possível, um paciente evidentemente entubado, um paciente com trauma de crânio, você não consegue, mas um paciente que coopera, se você mandar ele abrir a boca, né, é fácil. Na verdade, o paciente abre a boca, a radiação entra anterior. Se ele cooperar, a gente estuda perfeitamente o quê? A primeira vértebra que está aqui ó, é o atlas, ó, as massas laterais do atlas, e a segunda vértebra, ó, que é o axis, ó, o corpo dele e o dente. Lembra que o axis tem um dente? Ó. Essa aqui é C2, paciente com a boca aberta, né? Isso aqui é o atlas. Ó. E aqui é o dente, que é o processo odontoide. Tá bom? Porque no AP é difícil estudar C1, C2, né? Só se a gente abrir a boca. Que é a chamada transoral, isso aqui, ó. Transoral. Tá bom? Isso aqui é o perfil. Esse paciente, esse exame tem que ser feito do lado médico. O paciente ele teve um trauma na coluna vertebral, radiologicamente não tem fratura, e você quer estudar a estabilidade da coluna cervical. Aí você manda ele fazer uma flexão na cabeça para frente, né? E uma extensão. Né? Ó.
Isso aqui, ó, ele está estendendo a coluna cervical, ó. Estendendo toda a coluna cervical. E aqui ele está o quê? Flexionando a coluna cervical. Tá? Eles chamam de perfil e flexão, perfil e extensão. Mas assim, de rotina, você faz na coluna cervical o quê? Pé e perfil. Tá bom? No ombro, existem várias incidências que a gente vai estudar também na aula de ombro. AP com rotação interna, que a gente vai ver. AP com rotação externa, aqui, ó. Na verdade, aqui está meu ombro, ó. AP. Se eu rodar externamente, vai ser rotação externa. Se eu rodar internamente, vai ser rotação interna. Axilar, quando eu consigo fazer. Transtorácico, quando eu consigo fazer. A gente vai estudar isso. Então, aqui, olha, a gente está vendo o quê? Um ombro, ó. Por exemplo, aqui, se você colocar o filme aqui em cima, alguém segura o filme, a radiação pela axila é axilar. Se o paciente tem uma fratura, evidentemente você não vai conseguir fazer isso, que ele vai sentir dor. Esse daqui é um exame, ó, a ampola está aqui, ó, isso aqui é a ampola, aqui é a radiação, aqui o filme. A escápula, se você perceber, a escápula da gente, ela é um pouquinho oblíqua, né? Quando eu estou em pé reto, a minha escápula, essa aqui é a escápula esquerda, a escápula direita, elas são oblíquas. Se você colocar o filme paralelo à escápula, você vai ter um AP realmente do ombro. Se você não colocar o filme paralelo à escápula, você não vai ter um AP do ombro certinho, não. E de lado, se você quiser fazer um raio-x de lado do ombro, tem que pegar a escápula de lado. Ó, a radiação pegando a escápula de lado. Aqui está o filme, né? Então, por exemplo, aqui ele está... Essa incidência aqui, ó, a P é essa aqui, ó. A P do ombro, a cavidade glenoide, cabeça do úmero, tá? Tubérculos do úmero, é um AP. Essa daqui é axilar, é difícil fazer, porque a gente tem que levantar o braço e dói, né? Essa daqui é o perfil, é essa aqui, ó. Perfil do ombro, isso aqui, ó. O perfil do ombro, a gente vê o úmero aqui, ó, acompanha o úmero, ó. A gente vê ele de lado, ó. Tá vendo? O úmero aqui, na verdade, ele está superposto na escápula, que a escápula está de lado, ó. Ó, isso aqui é a escápula, né? Olha a escápula aqui, ó, de frente, ó. Aqui a escápula está de lado. A escápula é um osso plano. Se ela focar de lado, ela fica fina, ó. Faz até um Y aqui, que a gente vai mostrar a vocês depois. Aqui é um Y, né? Um Y, escápula. Aqui está de lado. Tá bom? Aí a gente tem essa imagem, por exemplo, ó. É uma imagem de uma pessoa em crescimento, ó, porque eu sei que essa pessoa tem crescimento. É um ombro, aqui a cabeça do úmero e aqui a cartilagem de crescimento proximal do úmero. Aqui, igual uma bola, aqui, quando eu pego um ombro, uma imagem aqui, ó, aqui está o úmero e a cabeça igual uma bola de sorvete. Quando eu pego igual uma bola de sorvete, quer dizer que eu tô com uma rotação interna, eu estou virado com a mão para dentro, assim, a rotação interna. Se você pegar a cabeça do úmero aparecendo, diferenciando o tubérculo maior aqui, ó, do tubérculo menor, isso indica que eu estou fazendo uma rotação externa. Então, aqui você vê no ombro, ó, uma imagem em rotação externa, porque eu vejo o tubérculo maior e eu vejo o tubérculo menor aqui. Os tubérculos do úmero são importantes por causa de inserções musculares. Também vamos aprender. Aqui está a escápula, né? Aqui está a clavícula. Aqui é onde o úmero se articula. É a cavidade glenoide, né? Ó. Tá melhor de ver, ó.
cavidade glenoide da escápula, ó, é a cabeça do úmero, é a articulação do ombro. Ó, a clavícula está aqui em cima. Tá? Aqui é uma fratura, ó. Raio-x de ombro, AP, e aqui um perfil. Por que é perfil? Eu estou olhando a escápula de lado aqui. Eu tenho aqui a cabeça do úmero. E aqui eu tenho uma fratura. Tá, gente? Estão vendo? Estão ouvindo? Uma solução de continuidade. Ó. Solução de continuidade. Ah, o que é isso? É uma fratura. Essa região proximal do úmero. Isso aqui é o quê? Eu tenho essa visão quase que tridimensional aqui. O que é isso aqui? É um raio-x simples ou uma tomografia? Isso aqui é uma tomografia. Ó. A cabeça está aqui, ó, do úmero. Aqui tem uma fratura, né? Tá difícil identificar perfeitamente. Aqui está a cavidade glenoide, ó. E aqui é o quê? Esse material aqui, uma imagem de hiper ou hipotransparência, esse branco aqui. O que é isso? Uma imagem de quê? Hipertransparente ou hipotransparente? O branco aqui. Hipotransparente, isso. Uma placa, assim como cimento, assim como uma necrose do osso, às vezes, parece uma imagem hipotransparente. A placa, por quê? É uma placa na região proximal do úmero. Colocado na região proximal do úmero. O braço, ó, o braço é fácil de estudar. AP e perfil, ó. O braço ele pode ser estudado em AP, aqui, ó, raio-x do braço, ó, úmero. A AP está até mostrando uma fratura e um perfil com a mesma fratura, ó. Uma solução de continuidade na diáfise do úmero. AP e perfil, tá? Aqui, ó, aqui em perfil, né? O braço em perfil. O que é isso aqui, ó? O que está aqui? Lá do primeiro período, ó, o que passa na diáfise do úmero aqui, justamente onde está essa fratura? Estrutura, que nervo importante passa aqui, ó? Onde está essa fratura aqui? Vocês estão lembrando do primeiro período? Que nervo é esse aqui, ó? Aqui tem um úmero, aqui tem uma placa, e aqui por cima da placa foi dissecado um nervo. Que nervo que é esse aqui? Nervo radial. O nervo radial, que é ramo do plexo braquial, ele tem relação íntima com a diáfise do úmero. É aquele nervo que faz a gente estender o punho assim, ó. É o nervo radial, tá? Tá bom? Aqui no úmero, ó, aparece uma imagem de hipertransparência ou de hipotransparência? Uma imagem. Então, ela é hipertransparente. Isso aqui é um tumor benigno. Na região proximal do úmero de uma criança. Ó. Cartilagem de crescimento, cabeça do úmero, metáfise do úmero e diáfise do úmero. Uma imagem de hipertransparência na metáfise do úmero. Olha a cartilagem de crescimento aqui, ó. Normalmente, a cartilagem de crescimento, ela fica entre a metáfise e a epífise, ó. A cartilagem de crescimento. Imagem de hipertransparência. Tá? Cotovelo é difícil estudar. Cotovelo, mesmo para quem tem experiência, nem sempre é fácil estudar. No cotovelo também se faz AP e perfil. E no cotovelo, por exemplo, essa criança aqui, ó, ela fez uma fratura na região supracondiliana do úmero. Aqui é um raio-x de cotovelo em antero-posterior, em AP. Ela fez uma fratura aqui, ó, no úmero distal, e já consolidou. Você vê um pedacinho de calo aqui, ó.
Olhando de lado, ó, isso aqui é um perfil, ó. Eu vejo um pouquinho de calo aqui, ó, 46 dias pós-fratura, uma criança de 10 anos. Tá? Então, eu vejo aqui, ó, úmero distal, cartilagem de crescimento, ó. Aqui tem uma também. Aqui, ó, o rádio, a cabeça do rádio, ó, uma cartilagem de crescimento. Aqui, ó, olhando de lado, ó, você vê o rádio, a cabeça do rádio está aqui, ó. Aqui você vê a una. Ainda falta formar a una aqui, ó. A ponta do olecro, que é essa ponta do cotovelo aqui, ó. Ainda falta formar nessa criança aqui. Tá? Então, se a gente olhar no cotovelo de lado, ó, tem o úmero, a una e o rádio. O que acontece muito aqui? A fratura da cabeça do rádio, que é esse aqui, ó. Ó, você tenta acompanhar o rádio aqui, percebe que esse fragmento aqui está deslocado, ó. O que é isso aqui, ó? É uma fratura da cabeça do rádio, que está deslocada, que tem que ser tratada. O cotovelo é muito importante, porque na região do cotovelo a gente faz isso aqui, ó, a supinação e a pronação. Ó, você faz roda, né? Gira a mão para cima, gira a mão para baixo. Ó. Então, isso é a rotação do cotovelo é muito importante para isso, né? Movimento de pronação e supinação do antebraço, tá? Olha só, um raio-x do cotovelo em AP, raio-x de cotovelo em perfil, olha a gravidade, ó. Uma fratura do úmero, um desvio enorme, importante, ó. Ó, grave, né? Olha só. O úmero totalmente deslocado, outro pedaço dele aqui, ó. Olha como é que está deslocado. Isso aqui é uma região que tem muito o que aqui? Artéria, nervo, né? Então, é uma região muito nobre. É perigoso isso aqui. Antebraço, mesma coisa. Quase todas as posições de ortopedia vão ser AP e perfil. Anteroposterior e perfil. Então, no antebraço, ó, a gente faz um AP, ó. Você vê a una. Ó, a cabeça da una fica aqui no punho, né? A gente vê o rádio, ó. A cabeça do rádio fica aqui no cotovelo. Dois ossos longos, né? Por exemplo, o rádio, ó. Recordando para vocês, ó, o rádio é um osso longo. O osso longo, ele tem a cabeça dele, ó, a epífice proximal, aqui a cartilagem de crescimento, a metáfise proximal do rádio, a diáfise do rádio, aqui já próximo ao punho, ó, a metáfise distal do rádio, a epífise distal do rádio e aqui a cartilagem de crescimento. Aguarde essa sequência, epífise, metáfise, diáfise, né? E tem uma fratura muito pequena aqui que vocês vão aprender depois, ó. Na verdade, essa criança, ela tem uma fraturinha bem aqui, ó, no rádio, ó. Pequena, incompleta, que vocês vão aprender isso aqui, ó, depois, ó. Aqui, se você olhar Galho verde, professor? aqui, se você olhar essa região aqui com muito cuidado, aqui, ó, está certo, ó, vocês veem que tem uma alteraçãozinha aqui, ó. Essa fratura em galho verde, professor? Eu sei que é difícil, né, essa fase, assim, mas começa a tentar olhar o raio-x com mais cuidado, ó. Você vai ver aqui, ó, que tem uma certa alteração aqui, ó. É justamente... Professor, Oi? o Guilherme perguntou se essa fratura é a fratura em galho verde. É quase isso. Na verdade, fala com o Guilherme que é quase isso, porque essa é uma fratura, ela, em galho verde, é uma fratura incompleta também. E essa daqui, ela é chamada subcortical, que é incompleta também. É quase isso mesmo. Porque em galho verde, ela provoca normalmente uma deformidade maior, mas o raciocínio é esse. Você pega um galho verde, quando você tenta amassar, você pode amassar ele um pouquinho,
né, um pouquinho, fazendo esse tipo de fratura aqui, não fazer deformidade. A gente vai estudar isso. A fratura em galho verde e essa fraturinha aqui que é difícil vocês identificarem. Essa aqui já é mais fácil, ó. Aqui também é o antebraço do adulto, né? É até uma pessoa idosa, na verdade, essa pessoa idosa, ela tem uns 70, 80 anos de idade, em que ela fez uma fratura, ó, e que desviou, ó. Fratura da metáfise distal do rádio aqui, ó, e desviou posteriormente. Aqui é muito mais fácil identificar, porque tem a deformidade, né? Aí fica mais fácil a gente ver. Tá? Olha o galho verde que você estava perguntando, ó. Ela é mais visível, na verdade. Ó. O que aconteceu? Imagina o galho verde realmente, a gente quebrando o galho verde, ó. Uma parte do galho vai se quebrar, certo? Essa parte aqui, ó, vai se quebrar. A mesma coisa aqui, ó. No rádio também, ó, uma parte se quebrou. Ó. Na una aqui, uma parte se quebrou, mas a outra não se quebra. Uma parte se quebra, a outra não. Aí vai fazer uma deformidade aqui, ó, que está angulado, né? Mas os resultados são bons, galho verde, a gente vai ver. Essa daqui já é uma fratura de um adulto, ó. O que aconteceu aqui, ó? A una fraturou, desviou, né? E a cabeça do rádio aqui, ó, deslocou também, ó. Fez uma luxação, ó. A cabeça do rádio teria que estar aqui, né? Lembra daquele perfil do cotovelo? Então, a cabeça do rádio, ela tem que estar certinha. Ó, a cabeça do rádio tem que estar certinha com o número aqui. Toda lesão em que a gente perde permanentemente o contato das superfícies articulares, isso é uma luxação. No caso aqui, luxou a cabeça do rádio. Ó. Ela não está aqui. Aqui está o úmero, né? Ela não está na frente do úmero. E aqui é uma fratura da una. O punho tem várias características, a gente vai falar muito de punho, porque tem várias fraturas, né? A paperfield também, ó. No AP do punho, ó. Aí vocês vão lá no primeiro período, ó, vão recordar no AP do punho, tá aqui, ó. Você vê o rádio, a una, né? Olha, o rádio, a una, e os ossos do carpo, que são 8, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapézio, que está no polegar aqui, trapezoide, capitato e amato. Então, ó o raio-x, ó, escafoide, o rádio daqui, semilunar, piramidal e pisiforme. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Metacarpos, né? A gente conta os metacarpos romanos, recordando. O primeiro é o do polegar, até o quinto, e o rádio a una. O que aconteceu com o escafoide aqui? Ó? Olha o escafoide inteiro. O que aconteceu com o escafoide aqui? Fratura do escafoide. E pode dar problema, porque o escafoide é o osso que recebe pouco sangue. Então, isso aqui pode dar problema. E aqui, ó, o que aconteceu com o rádio aqui distal? Ó? Fratura da epífise distal do rádio aqui, ó. A gente vai recordar para vocês quando a gente falar de punho. Olha só. Então, não esqueçam do punho, né, os ossos do carpo. Vocês gravarem o rádio, una. Essa ponta aqui é processo estiloide, né? Rádio tem um processo estiloide. A una tem um processo estiloide. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Metacarpos, primeiro até o quinto, e as falanges da mão. Tá bom?
Perfil, né? A gente vê um punho de lado. Esse é um perfil, ó. Tudo superposto, né? E aqui um AP. Aqui tem uma fratura. A gente vai estudar, ó. É uma pessoa que está em crescimento, a criança, e que fez uma fratura do rádio e ela deslocou para trás, ó. O polegar está aqui na frente, ó. Essa parte aqui é posterior, essa parte é anterior. Isso aqui é o perfil. Por quê? Porque eu estou vendo o polegar aqui na frente, ó. Essa parte é anterior. Então, o rádio aqui, ele está deslocado posteriormente, né? Aqui está o rádio, ó. Essa parte quebrada está deslocada para trás. Aqui você vê que tem uma coisa diferente, né? E quando se faz... Aqui é um AP. Quando se faz o perfil, você vê realmente que tem um deslocamento, ó, uma fratura, né? Isso aqui teria que estar aqui, né? Tá bom? A mão, ó. Aqui da mão, por exemplo, eu vejo aqui uma fratura do quinto metacarpo. A mão se faz duas posições de rotina, AP e oblíqua. AP e oblíqua. Então, se faz um AP, ó, que é essa aqui, antero-posterior, e se faz a oblíqua. A oblíqua, a mão fica assim, ó. Aí se faz o raio-x oblíquo. Uma fratura do quinto metacarpo. A gente, um pouquinho desviada, né? Você vê que está desviada na oblíqua, ó, que a gente vai ter que tratar, né? Uma criança, ó, olha assim, o AP e a oblíqua da mão de uma criança. Por que que eu sei que é criança? Eu tenho cartilagens de crescimento, ó. Ó, existem características, né? Ó, por exemplo, a cartilagem de crescimento dos metacarpos é na parte distal, ó, exceto o primeiro metacarpo, que a cartilagem de crescimento é na parte proximal. A cartilagem de crescimento das falanges é na parte proximal das falanges, ó, que é a cartilagem de crescimento das falanges, é na parte proximal da falange. Então, existem algumas características, né, próprias de cada região. Aqui, por exemplo, a AP, oblíqua da mão. Aqui está luxado, ó. O que está luxado aqui, ó? O quinto quirodáctilo. Qual a articulação que está luxada? A interfalângica proximal ou interfalângica distal? Interfalângica proximal. Então, se você for dar um laudo aqui, você vai ter que dizer assim, ó, luxação interfalângica proximal do quinto quirodáctilo. Tá bom? Aquela imagem que vocês viram, ó, isso aqui é um tumor na falange proximal, tá? No caso aqui do quinto quirodáctilo também. Isso aqui é uma pessoa de idade já. Isso aqui, ó, olha só, para vocês irem se acostumando. Você olha assim, globalmente, essa imagem, o AP oblíquo da mão, eu identifico que é uma criança. Por quê? Existe cartilagem de crescimento. Aí eu olho essa imagem aqui, ó, eu sei que é um adulto. Ah, por quê? Por que você está falando que é um adulto? Por quê? Eu não estou vendo cartilagem de crescimento e estou vendo que a estrutura óssea está conservada e que existe espaços articulares aqui, ó, preservados. Ó. Você vê com nitidez as articulações todas, ó, eu vejo com bastante nitidez. Você vê que o osso está bem regular. Então, não é uma pessoa idosa. Porque o raio-x da pessoa idosa, você olhando rápido também, você vê que já aparece uma imagem aqui, ó, se você prestar atenção, vê o quê? Está um pouquinho mais preto, ó. Está mais hipertransparente, tem osteoporose, né? Está mais preto.
As articulações eu não vejo com aquela perfeita nitidez, eu vejo uma mais dificuldade as superfícies articulares, porque elas estão mais irregulares do que a gente, quando olha uma imagem de um adulto, né? A gente olha aqui, ó, olha perfeitamente, você vê que é fácil a identificação das articulações, né? Se você olhar uma pessoa de 80 anos, aí você vai ter mais dificuldade para ver essas articulações. Desculpe. Aqui, ó, a gente vai ter mais dificuldade de ver essas articulações, né? Que já tem mais irregularidade, tem diminuição do espaço articular. Tá bom? A coluna lombar, a gente também vai ter uma aula de lombalgia, né? A gente vai falar um pouquinho de coluna lombar. AP, perfil e oblíquas. Normalmente, AP e perfil, né, como quase todas as regiões que a gente estuda na ortopedia, a oblíqua a gente vai fazer em situações especiais, né? Aqui uma coluna lombar, ó. Um AP, ó, eu vejo aqui, ó, perfeitamente, ó, o corpo vertebral, processo transverso, toda vértebra tem um processo transverso. Você vê o espaço de uma vértebra com outra aqui, ó. Aqui tem outra vértebra, né? Olha o espaço aqui, ó, onde fica o disco, ó. Olha o espaço aqui onde fica o disco, você vê isso no AP. Ó, processo transverso. E esse pingo de vela aqui que eles chamam, ó, o que é isso aqui, ó? Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui. O que é isso? É o processo espinhoso, que está aqui, né, posteriormente, na região lombar. Tá? Aqui a bacia, a pelve, costelas, ó, na região torácica. Então, esse é um raio-x que a gente vê no AP. E o perfil? O perfil, a gente vê a coluna lombar com aquela característica dela, que é justamente a lordose lombar, né? A nossa coluna lombar, essa aqui é a parte anterior, ó, do abdômen, né? Pelve. E aqui é a parte posterior. Então, a coluna lombar ela tem essa curvatura, ó. A gente chama de lordose, né? Isso aqui, ó. Olha o corpo, ó, vertebral, ó. Olha o espaço entre as vértebras, ó. Tá bom? Ó. Um adulto, né? A pessoa pode ter uma doença, diminuição do espaço aqui. A gente vai ver. Aqui é a tomografia, ó. Vamos estudar isso. Aqui é a ressonância. Por acaso, esse paciente aqui, ó, aqui a tomografia num corte frontal. Na tomografia, a gente não fala AP e perfil, não, tá? Você fala assim, quando a gente faz um estudo, aqui o raio-x, olha, no raio-x a gente fala assim, AP e perfil, você está olhando o perfil da coluna lombar. Na tomografia e na ressonância, são exames complementares de alto custo, em que a gente fala, eu não vou falar AP, vou falar assim, esse aqui é um corte frontal, esse daqui é um corte sagital. Corte sagital porque a gente tem aqui a sutura sagital aqui, ó, no crânio. Aí botaram o nome de corte sagital, de lado. Isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a sutura frontal no crânio, em que aí botaram, quando a gente vê de frente, botaram o nome de corte frontal, certo? E na ressonância a mesma coisa, ó, um corte sagital, ó, corte sagital, e a gente vê uma fratura, ó, a tomografia, ó. Aqui, ó, eu vejo aqui, ó, a fratura, aqui L3, ó, L5, que é o sacro, ó, L5, L4, L3, está achatado aqui, ó. Uma fratura de L3, L2, L1. No AP, ó, uma fratura de L3. Olha o rim aqui. O rim. Olha o ilipsoas, que é aquele músculo grande que tem na parede posterior, ó. Aqui o sacro, aqui o ilíaco direito, aqui o ilíaco esquerdo. A tomografia é ótima para estudar osso.
principalmente coluna. Quando a pessoa tem uma fratura de coluna, você não faz só radiografia simples, não. Você faz também tomografia. E a ressonância que está aqui, ó, fez uma fratura aqui, ó, é o mesmo paciente. Ó. É um paciente com uma fratura de L3, uma ressonância com corte sagital, tá? Na ressonância, eles vão aprender que tem, por exemplo, T1, T2, isso aqui são níveis de coloração que a gente vai identificar as patologias. Aqui na ressonância, por exemplo, ó, o disco entre as vértebras aparece preto. Ó. Nesse T2 aqui, ó, aparece preto aqui o disco, e o osso aparece branco, na T2. Isso aí vai ser para frente um pouquinho. Mas, assim, você está vendo perfeitamente a fratura aqui, ó. Por que a ressonância é importante? A ressonância estuda muito a medula, os nervinhos. Se a pessoa está fazendo uma compressão para o canal medular, então vai ser importante. Evidentemente, ninguém vai ver o canal medular com detalhe no raio-x simples, né? Quando vocês certamente têm parentes que tiveram hernia de disco, a pessoa vai estudar uma hernia de disco através de uma ressonância, na verdade, né? Ah, eu vou ter que fazer um tratamento cirúrgico numa hérnia discal, um neurocirurgião, ou então um tratamento conservador com fisioterapia. Isso através da ressonância, né? Da clínica, evidentemente, e principalmente da ressonância, como exame complementar. Certamente vocês têm familiares, né? Uma história de hernia discal. Bacia, ó. A bacia é um raio-x sempre também feito. A coluna cervical é um raio-x realizado no politrauma. O raio-x de bacia é feito de rotina num paciente politrauma. Isso aqui é uma criança, ó, que fez um raio-x de bacia em AP, antero-posterior. Eu estou vendo aqui a parte lateral, né, do fêmur, ó, a parte medial. E pode ser feito também em perfil ou dupla abdução, o Loewenstein, que vocês vão ver daqui a pouco. É de lado. E por que é de lado? Porque ela faz o raio-x de bacia em que abduz as duas coxas. Então, aparece o fêmur aqui, ó, numa parte anterior, e aqui numa parte posterior, ó. E toda a bacia. Aqui do outro lado a mesma coisa. Olha, um AP antero-posterior, eu vejo, ó, a parte lateral e a parte medial do fêmur, por exemplo. Num raio-x em dupla abdução, quer dizer, a criança faz, nesse caso é uma criança, que tem uma cartilagem aqui de crescimento, a criança faz com a perna aberta, abduzida, a coxa. Então, eu vejo aqui a parte anterior, aqui, ó, e a parte posterior, porque isso aqui é de lado, que eu estou vendo a coxa, em perfil. Então, cuidado com a visão espacial sempre. Ó. Antero-posterior, então eu vejo a parte lateral e a parte medial. Perfil de lado, eu tenho que ver a parte anterior e a parte posterior. Certo? Então, raio-x de bacia, que normalmente ele é feito em AP, um politrauma se faz um AP, né? Uma bacia em AP. Um paciente que coopera, você faz, às vezes, um perfil que eles chamam de dupla abdução, ou Loewenstein. Tá? Olha, isso aqui é um raio-x panorâmico de bacia em AP. De uma pessoa em crescimento, porque eu estou vendo cartilagem de crescimento. Eu vejo aqui, ó, a cartilagem de crescimento proximal do fêmur, o trocânter maior aqui, ó, é uma criança em crescimento. O ilíaco, né, do lado esquerdo, o ilíaco do lado direito, a sínfise pública que está aqui na frente da bexiga, a sacroilíaca direita, a sacroilíaca esquerda. A gente vai estudar isso numa aula própria, claro. O forame obturatório, ó, e, ó, dos dois lados. Aqui a pelve propriamente, né? E se você olhar com cuidado também, você vê que esse lado aqui está normal. Esse lado aqui tem alguma alteração aqui, ó. Compara o lado direito que está normal com esse lado aqui que tem alguma alteração aqui.
tá? Esse paciente fez um politrauma, aí fez radiografia como rotina, panorâmico de bacia em AP. Aí se evidenciou o quê? Que a síntese pública, que tem que estar justa à outra, a distância de uma síntese pública aqui para outra tem que ser no máximo de 1 centímetro, isso aqui, ó, está aberta aqui, ó, por causa do trauma, do acidente de carro. Abriu a síntese pública aqui, ó, e abriu um pouquinho lá atrás também, ó, a sacroiliaca, ó. Raio-X, ó, olha a ampola, a radiação e o filme posterior à pelve aqui, ó, a bacia, ó. AP, antro posterior, né? Professor, Evidentemente, esse paciente... professor, Oi, Fábio. essa fratura seria em livro aberto? É. Esse paciente ele vai ter que ser complementado com tomografia. Claro que você não vai ter um diagnóstico só com raio-x simples. Bacia, coluna, Entendi, se usa muito tomografia, entendi. né? É livro aberto, ela falou em livro aberto, por causa do mecanismo. Na verdade, o mecanismo, o trauma começou na região anterior, ele caminha para a região posterior. A energia, certo? Ele começou, olha só, a energia nesse paciente começou a abrir na região anterior, por exemplo, uma colisão, ó, abrir na região anterior. Aí, dependendo do grau de energia, ela vai dissipando até a parte posterior. Ela pode ou não fazer também lesão na parte posterior. Aqui ela já começou a fazer. Ó. Né? Quanto mais energia, evidentemente, mais lesão o paciente tem. Né? Lembrar que tem vísceras também, né, na região abdômeno-pélvica. Tá bom? Aqui uma TC, ó. Olha como é que a TC é importante na região da pelve. Ó. Eu tô vendo aqui, esse é um corte o quê? Transversal. Você está vendo o sacro, ó. Imagina você fatiar o sacro assim, transversalmente, ó. O sacro, olha aqui, ó. A sacroilíaca desse lado aqui está normal. Você vê que a sacroilíaca, ó, isso aqui é o ilíaco, desse lado está alterado. Tá? Isso aqui é uma reconstrução. Quando se faz TC, eles fazem muito reconstrução. Aqui, ó, você vê que a sacroilíaca esquerda está alterada. Isso aqui, ó, é isso aqui, né? Ó. Na reconstrução é bom porque a gente tem uma visão tridimensional, né? Essa visão aqui é bidimensional. Ó. Essa visão aqui é tridimensional. Olha uma fratura aqui também, ó, nos ramos isquiopubianos, ó. Aqui também, ó, desse lado direito. Tá? Aqui, ó, ramos isquiopubiano. Esse aqui é o pubis, né? Esse aqui é o isquio, ó. Esse aqui é o ilho. Esse aqui é o sacro. Esse aqui é a região lombar. Na emergência, é muito comum no politrauma de bacia, o cirurgião, às vezes, ele tem que abordar o paciente, sangramento de baço, sangramento de fígado, ou uma alça intestinal, uma laparotomia. Ó. E, às vezes, a bacia está instável, tem que se colocar um fixador externo. É fácil colocar um fixador externo na bacia, por quê? Porque a nossa crista ilíaca, você está vendo aqui uma pelve, a nossa crista ilíaca, ela é palpável. Todo mundo palpa aqui, na região do ilíaco, a nossa crista, né? Crista. Então, é fácil eu botar um pino pegando a crista, ó, né? Aqui, ó, o pino pegando a crista, para montar um fixador externo. É fácil. Porque a crista ilíaca, ela fica no subcutâneo. Aqui, ó, na região da pelve, ó, uma fratura do fêmur, está visualizada aqui, ó, o fêmur direito, a cabeça, uma fratura na metáfise proximal do fêmur direito. Olha aqui, ó, nesse fêmur esquerdo aqui, ó, uma fratura do colo do fêmur, ó, cabeça do fêmur aqui, ó, a fratura do colo do fêmur, ó, o trocânter maior do fêmur e o acetábulo aqui, ó.
A coxa é igual o braço. Você faz AP e perfil, ó. Coxa, AP e perfil. Olha, uma coxa com uma fratura de alta energia, ó. Um AP de coxa aqui, ó. Você identifica uma fratura cominutiva. Lembra o que é a fratura cominutiva? É uma fratura que tem 3 ou mais fragmentos. Então, eu tenho aqui, ó. Vou pegar o fêmur, ó. O fragmento proximal, o fragmento distal, e tem um terceiro fragmento aqui, ó, um quarto fragmento aqui, ó, um terceiro aqui, ó. Então, é uma cominutiva, que tem 3 ou mais fragmentos. Qual foi o tratamento realizado? Foi uma haste intramedular. Então, se colocou uma haste aqui, ó, por dentro do osso, tá? E bloqueou ela com 2 parafusos proximais, 2 parafusos distais, ó. Olha, colocou a haste, você vê que o fragmento não está totalmente reduzido, não, ó. Tá vendo aqui? Ele alinhou o fêmur, estabilizou o fêmur, e o fragmento está aqui, ó. Olha aqui, ó. No AP, no perfil, você vê que ele está um pouquinho deslocado, né? Mas evoluiu para consolidação. Olha, meses depois, ó, acompanha o fêmur aqui, ó, tem uma ponte óssea aqui, ó. Consolidou, acompanha isso aqui, é um AP, né? Acompanha o perfil, ó. Houve uma ponte óssea. Consolidação. A gente, semana que vem, vai falar para vocês de consolidação, as fases da consolidação. Essa aqui é a última fase. Tá? Deu um fêmur, então, uma fratura, né? Um AP e um perfil. Aqui é uma criança que quebrou o fêmur também, ó. Raio-x da coxa da criança, cabeça. A diástase do fêmur está fraturada aqui, ó. É uma criança, certo? O que é criança? Aqui você está vendo a cartilagem de crescimento proximal do fêmur, a cabeça do fêmur. Está vendo aqui a cartilagem de crescimento distal do fêmur, a epífise distal do fêmur, aqui já é a tíbia. Aqui uma fratura consolidada do fêmur, ó, um AP da coxa, um perfil. Você nem vê mais a fratura, ó. Tem sinal que tem um calo, né? Houve aqui um aumento, aqui, um calo ósseo aqui, ó. Mas a gente nem visualiza mais a fratura. Joelho, várias patologias, né? AP, perfil e axial. O axial do joelho é quando a gente quer estudar a patela. Então, ó, joelho, ó. AP, perfil, criança. Cartilagem de crescimento distal do fêmur, cartilagem de crescimento proximal da tíbia. De perfil, ó, cartilagem de crescimento distal do fêmur, cartilagem de crescimento proximal da tíbia. Eu nem vejo a patela aqui ainda, ela aparece com 5 anos. Aqui você já vê a patela, ó, a P, perfil a patela, ó. Aqui também em crescimento, mas a patela está maior, ó. Ó, cartilagem de crescimento distal do fêmur, cartilagem de crescimento proximal da tíbia, cartilagem de crescimento proximal da fíbula, a cartilagem aqui da tuberosidade, né, da tuberosidade anterior da tíbia, aqui, ó. A fíbula aqui, ó. Tíbia, fêmur, patela, perfil e AP, né? Esse é um adulto, tem artrose já, é um joelho de um AP em perfil. Ah, por quê? Por que está falando que o joelho tem artrose? Olha só, acompanha o joelho aqui, ó. A superfície articular da tíbia, as espinhas da tíbia, a superfície articular da tíbia. Acompanha o fêmur, ó. A superfície articular do fêmur, tá aqui, ó. Aqui tem uma ponta aqui, ó.
Olha, uma ponte é artrose. É degeneração. Tem uma ponta na patela aqui também, ó, de lado. O paciente, certamente, ele tem dor no joelho, porque ele tem degeneração, ó, no joelho, ó, né? Aí tem que fazer as patologias do joelho, tem que ver o que é indicado para ele. Ele tem dor no joelho. Aí o raio-x em perfil, ó, acompanha a superfície articular da patela, ó. Na parte distal aqui, ó, tem uma ponta de osso aqui, ó. Deve estar doendo, né? Esse indivíduo é idoso, tem 80 anos, por exemplo. Olha só como é que o espaço fica mais difícil ver, diminui. Ó. Olha o espaço aqui, ó, que você consegue ver bem. No adulto. Olha no idoso, ó. Eu tenho dificuldade de acompanhar aqui o espaço, né? Diminuiu bastante. Olha aqui, ó. Aqui diminuiu bem. Indicação para uma prótese, esse paciente tem, ó, uma artrose importante. Então, radiologicamente, ó, por exemplo, essa criança aqui tem um AP e um perfil. No perfil, eu não vejo a patela ainda. E eu sei que a patela, ela aparece com 5 anos de idade. Aquele núcleo de calcificação, de ossificação dela, 5 anos. Então, essa criança tem menos de 5 anos. Aí a gente caminha, ó, uma criança maior que já apareceu a patela. A criança tem mais de 5 anos. Já apareceu a patela. A criança maior, né? Aqui é um adulto, com seus 50, 60 anos, já uma artrose aqui no joelho, que deve estar doendo. E aqui, uma pessoa idosa de uns 80 anos, em que eu vejo que o joelho está totalmente degenerado. Não precisa ser especialista para ver isso. Eu olho, tenho dificuldade de ver a superfície articular e tenho dificuldade de contornar as superfícies ósseas, principalmente da articulação. Então, a gente tem dificuldade, né? O paciente tem artrose. Aqui, ó, no perfil do joelho, o que está fraturado? Fratura da patela. Tá bom? Aqui no joelho, olha só. É um joelho que está cheio de uma imagem igual algodão calcificado aqui, ó. Joelho de lado aqui, ó, o perfil de joelho, que tem uma imagem aqui, ó, invadiu muito tecido mole, igual uma calcificação, né? Imagem hipotransparente, branca aqui, ó, como se fossem algodões. Eles até descrevem radiologicamente isso. Isso é um tumor. A gente vai estudar também um condrosarcoma, um tumor maligno. Aqui na tíbia, várias lesões, a gente chama de osteocondromatose, também nós vamos estudar. Ó, tem uma lesão aqui, tem lesão aqui, tem lesão aqui, tá bom? Perna, a perfil, igual antebraço, a perfil, ó. A perna, a gente vê quem? A tíbia e a fíbula. Lembrar disso, ó. Tíbia e a fíbula. AP, perfil, a tíbia e a fíbula. Uma fratura da tíbia, ó, da diástase da tíbia, foi colocado placa e parafuso. Na diástase da tíbia. Aqui, olha, na fíbula, se você olhar com cuidado, ó, aqui eu acompanho a tíbia aqui, ó, tá direitinho, ó. A tíbia aqui ó, no perfil, ó, tá direitinho. Eu vou acompanhando a fíbula, eu vejo que aqui na fíbula tem uma alteração, ó. Ó, aqui, ó, na metáfise, aqui é a região metafisária proximal da fíbula. Aí eu acompanho a fíbula aqui, ó, no perfil, também vejo que eu tenho uma alteração aqui, ó. Parece que está calcificando parte mole aqui. Isso aqui é um sarcoma. É um tumor maligno, osteosarcoma. Também a gente vai estudar. É o sarcoma primário mais comum, osteosarcoma. Qual o tumor secundário mais comum? É a metástase, né?
Ou a lesão, né? Tumor não, a lesão secundária é mais comum no osso. É a metástase. Tornozelo, a gente faz AP, perfil e AP verdadeiro. O que é AP verdadeiro? Lá no punho eu só fiz AP e perfil, por que no tornozelo eu vou fazer um AP verdadeiro? Porque no AP verdadeiro, a gente mostra aqui, ó, essa articulação aqui, ó. Ó. Esse é o AP, esse é o perfil, ó. No perfil, você vê a fíbula, a tíbia, o talos e o calcâneo. Ó. Aqui no pé o talos e o calcâneo. Aqui no AP, ó, eu vejo a fíbula, com o maléolo lateral, né? A tíbia, com aquela ponta de dentro, que é o maléolo medial. Eu vejo aqui o talos. Esse aqui, né? Talos. Então, AP é o perfil. E tem um AP verdadeiro, que a gente vai mostrar na fratura do tornozelo, que dissocia essa articulação aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula. Aparece ela bem separada. Tá? Aqui é uma fratura do tornozelo, que ele quer mostrar, ó. Fraturou o maléolo lateral, fraturou o maléolo medial. É cirúrgico, né? Toda a articulação da gente, ela tem que ficar totalmente reduzida, anatomicamente reduzida, porque senão a gente vai fazer artrose. Então, um adulto ó, com uma fratura dessa de tornozelo, ó, evidentemente tem que fazer um tratamento cirúrgico, fixar, mobilizar precocemente para que o paciente se recupere. Né? A fratura do tornozelo é muito comum, né? Aqui, por exemplo, parafuso no maléolo medial. Aqui, por exemplo, ó, placa e parafuso no maléolo lateral, que é o maléolo medial, né? Aqui é o maléolo lateral, ó. Aqui é uma placa no maléolo lateral, aqui é uma bloca, furadeira mesmo, que vocês conhecem, a bloca e a placa no maléolo lateral. Se você olhar de lado aqui com cuidado, acompanhe aqui, ó, que tem uma solução de continuidade aqui, ó. Esse paciente tem uma fratura da fíbula. Tem uma fratura do tornozelo, ó, o talos, calcâneo, a tíbia, isso aqui, na verdade, é a fíbula, está quebrada. Essa aqui, ó. O AP é esse aqui, ó. Ó, fratura na região da fíbula, né? O perfil está muito branco, né? Mas você percebe que tem uma lesão aqui, ó. O AP você vê melhor. Tratamento cirúrgico. Tem que reduzir anatomicamente. E no pé, a gente faz igual a mão, AP e oblíqua. Na mão não é AP e oblíqua? Assim, no pé é a mesma coisa, AP e oblíqua. Ó, AP, tá? E oblíqua. A gente vai estudar algumas patologias do pé para vocês identificarem. Aqui, por exemplo, ó, o que aconteceu aqui? Ó? Isso é um pé. Né? O pé a gente estuda, né? A gente vai ver na aula de pé algumas fraturas. Uma das fraturas é aqui, ó, que é comum. Esse osso aqui é o quinto quê? Metatarso. Na mão é o quinto metacarpo. No pé é o quinto metatarso. Ó. Eu posso fazer uma fratura aqui, ó. O quinto metatarso. Esse aqui, ó. Tá a base do quinto, né? Tá o quinto. Um tendão se insere aqui, pode fazer uma fratura aqui. Tá? Então, ó, o pé, ó, eu tenho aqui, ó, o navicular, o cuboide, as cunhas, metatarsos, né? O que ele quis mostrar aqui foi o seguinte: a pessoa fez uma lesão entre a região do tarso do pé e dos metatarsos do pé, que também é o primeiro é o do hálux, segundo, terceiro, quarto e quinto.
Essa lesão aqui é chamada de uma fratura luxação tarso-metatarso, tá? Se essa fratura luxação, ela tem que ser tratamento cirúrgico. O caso aqui foi realizado tratamento cirúrgico com fios de Kirchner. A gente vai aprender isso aí também. Mas o pé da gente, ele tem... Vocês vão ter que estudar o seguinte, ó. O pé, vocês vão ter no pé, ó, o talos, o calcâneo. Na frente do calcâneo, do talos, na frente do talos eu tenho o navicular. Na frente do calcâneo, você vai ter o cuboide. E na frente do navicular, nós vamos ter 3 cunhas. Ó. Na frente do calcâneo, eu tenho o cuboide. Na frente do talos, eu tenho o navicular, que está aqui. E na frente do navicular, eu vou ter 3 cunhas. Depois que vem os metatarsos. Então, eu tenho no pé a região do tarso. O que é a região do tarso no pé? É talo, calcâneo, cuboide, navicular e as 3 cunhas. Metatarso é igual a mão. Primeiro, que é o do hálux, segundo, terceiro, quarto e quinto. Depois a gente tem as falanges. Tá? Então, essa região aqui, ó, é tarso. E essa região aqui é metatarso. O calcâneo quebra muito também, ó. No calcâneo, ó, você vê no pé aqui, ó, o calcâneo ele tem essa forma aqui, ó, meio quadrangular e irregular, né? Tá? Isso é um perfil de calcânio, eu vejo ele de lado. Existe axial de calcânio, que você vê ele tangenciando o calcânio. Tangencial de calcânio. Axial de calcânio. Então, você faz no calcânio um perfil e um axial, ó. Perfil do calcânio. Tá bom? E aqui o axial do calcânio. O calcânio, quando fratura, isso aqui é um calcânio. Que é a planta do pé, aqui atrás do pé, ó, cheio de bolha. Como é que se chama essas bolhas em medicina? Flictemas, né? Flictemas. Flictemas, com C mudo, flictemas. Essas bolhas, ó. É muito comum na fratura de calcânio. Olha, um calcânio fraturado. É difícil operar o calcânio, porque é um osso muito mole, ele é meio esponjoso, os parafusos às vezes não dão uma boa pega, é um osso difícil operar, e ele deforma bastante numa fratura, o axial e perfil do calcânio. Na tomografia, você vê, olha só, olha como é que a tomografia é importante, no calcânio é importante, ó, tíbia, fíbula, aqui, ó, tornozelo, aqui o talos, ó, certinho o talos, e aqui o calcânio, olha só, a articulação do talos calcânio, olha o calcânio todo quebrado. Se a pessoa não operar esse calcânio, ele vai ter muita dor, vai ter artrose aqui, né, na articulação. Então, ela tem que operar. O que ele fez? Botou uma placa com parafusos, ó. Uma placa com parafusos. Ó. E a ressonância, desculpe, a tomografia, que é essa aqui, ó, olha só a imagem como é que modificou. Ó. Olha a articulação aqui como é que melhorou. Ó. Depois da fixação do placa, parafuso, ó. Tem o talos e o calcânio aqui, ó. Olha como é que a superfície articular ficou bem reduzida, né? É difícil no calcânio, ó. Olha só. Ficou bem reduzida. Às vezes o tratamento tem que ser cirúrgico por causa disso, né? Entenderam, gente? Deu para ter uma noção? Deu sim, professor. Aí a gente, assim, semana que vem, então, a gente vai conversar pessoalmente, né, que a gente vai se encontrar na prática, eu e o Norival Júnior somos 2, para vocês também darem algumas sugestões e assim a gente vai conversar na prática, tá bom? Quem não anotou, Tá bom. anota aí, por favor, para eu poder lançar. E a aula eu vou botar no AVA, tá?
Amanhã de manhã até. Tá bom, professor. Obrigada. Então, Obrigada agora eu pela vou aula. botar amanhã de manhã. Obrigado a vocês, gente. Alguma pergunta também? Professor, o senhor não tem ideia de quando vai ser a nossa prova, não, né? O senhor não conseguiria passar isso pra gente, não, né? A prova, na verdade, o cronograma, o Norival Júnior que, na verdade, ele que ficou responsável pelo cronograma, mas assim, a data da prova já tem a data, assim, a secretaria já mandou a data. A semana que vem eu digo a vocês. Mas daqui a um mês, mais ou menos, eu acho que é a prova. Daqui a umas 5 semanas. É a primeira Tá, prova, joia. Obrigada. tá? Obrigado a vocês.